Muito bom dia, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, agora às 6h30 da manhã, aproveitando o feriado para trazer mais um texto de Allan Kardec, trazendo no laboratório dele, que é a Revista Espírita. Estamos na Revista Espírita de outubro de 1860 e trazendo com vocês esse tema muito interessante que é, eu chamei no título de Kardec Reage, porque afinal nós estamos tratando de um tema, no mínimo, delicado. Afinal, nós estamos lidando com Kardec trazendo a sua impressão sobre um ataque que ele sofreu. E aí a gente até pega, né? Deve-se reagir aos ataques. A gente está vivenciando um tema aí, um período, especialmente em termos, nesse momento em que esse vídeo está sendo feito, com relação a todos os ataques que a extrema-direita está realizando sobre todo e qualquer campo da esquerda. E isso não é um negócio que fica completamente alheio quando a gente observa o nosso campo progressista dentro do movimento espírita também. É impressionante, muitas vezes, o grau de violência e de virulência com que esses irmãos nossos que pertencem ao movimento espírita conservador, e alguns dizem também reacionário, no sentido de muitas vezes dizer que não somos espíritas, ou também dizer algo como já recebemos pelo Sejus, dizendo para não misturar política com espiritismo, para outras pessoas que proferem as coisas mais bárbaras, sem observar os pontos que nós utilizamos dentro da ação de Kardec para demonstrar que nós mantemos nossa posição e não disfarçamos, ao contrário do movimento conservador e reacionário, em que pessoas assumem a sua posição, o seu posicionamento político, partidário, e em nenhum momento permitem que nós possamos também nos manifestarmos. É uma coisa injusta, é uma coisa completamente antiética da parte do movimento reacionário, no sentido de simplesmente nos apagar, porque, afinal, dentro do Sejus estamos muitas que não somente se sentiram incomodadas com todo o cerceamento da nossa voz, mas também com todo o caráter hipócrita com que temos sido tratados, no sentido de não nos permitir sequer o questionamento, quando nosso papel vemos que há desvio de conduta, no sentido de observar as palavras de Kardec e as orientações dadas não somente por Kardec, mas pelos espíritos que acompanharam esses temas, e sem levar em conta, principalmente, o contexto da época de Kardec, que escreveu essas obras todas em meio a uma ditadura. Então, tudo isso deve ser levado em conta, mas, infelizmente, boa parte do movimento conservador e reacionário dentro do espiritismo, especialmente ligado à Federação Espírita Brasileira, cerceia, quando não cancela. E é interessante que, nesse movimento de primeiro turno, os coletivos todos se posicionaram a favor de uma determinada candidatura. E a resposta tem sido não somente pessoas do outro campo assumindo o seu lado, como também condenando que a gente traga esse tema. Mas isso obrigou membros do movimento espírita a se manifestarem, o que é bom para o lado, mas por outro é bastante delicado quando eles assumem querendo nos condenar por trazer esse assunto à baila. E a gente já tratou pelo próprio Sejus de um livro chamado Espiritismo e Política, além de outros temas, como, por exemplo, temos também o programa Geopolítica e Espiritismo, que não tem uma periodicidade firme, mas que a gente procura trazer, porque envolve não somente a questão de temas que envolvem não somente uma abordagem que poderíamos trazer para uma visão espírita, ou tentando a abordagem espírita, já que a época de Kardec ele não tratou desses assuntos, até porque não podia, mas não podemos deixar de nos posicionarmos e também de colocar em pauta aquilo que acreditamos ser essencial. O espírita, antes de tudo, é um cidadão,
Então, a gente não pode deixar de lado isso. Vide também a maneira, diferentemente do que é colocado, de impor uma visão sobre a Terra, de impor uma visão sobre as pessoas, tendo sempre o objetivo de passar uma ideia de pureza doutrinária. Nós abrimos os programas sempre com a ideia de um debate. Então, pessoas que têm ideias diferentes devem trazer para os nossos momentos, especialmente em momentos de lives como este aqui, para que a gente possa debater, para que a gente possa refletir. Eu mesmo já me corrigi durante um momento ao vivo, quando a minha percepção não estava suficientemente bem adequada às ideias espíritas, e informações nos ajudam a retomar, a rever posições, ao contrário do que acontece no geral por parte do movimento conservador e reacionário, que trata de maneira dogmática determinados patamares e, no geral, também sem uma base tão sólida quanto propalada. Afinal, Kardec escreveu esses livros, em meados do século XIX, estamos na segunda década do século XXI, e nós precisamos, mais do que a contextualização de Kardec, é a gente utilizar as bases doutrinárias que eles nos forneceram para que a gente possa, no século XXI, tomar as decisões que consideramos lógicas e baseadas no bom senso. Por isso mesmo, Kardec nos traz esse artigo publicado no Gazette de Lyon em 2 de agosto de 1860. Lembrando que esta é a Revista Espírita de outubro de 1860, e, além disso, esse tema, estamos aí falando de algo muito anterior a vários livros que Kardec haveria de publicar, como, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala, por exemplo, sobre a questão de perseguições, como geralmente a gente deve lidar com irmãos que nos perseguem, nos caluniam. E certamente Kardec foi muito perseguido, como a gente percebe em alguns textos, a não ser a questão das cartas que foram publicadas, ou estão sendo publicadas aos poucos pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mas a gente percebe não somente a elegância, mas também a coerência que ele procurou sempre ter, e que hoje podemos ter outras visões, mas lembremos-nos que estamos falando de uma pessoa, um pedagogo do século XIX, em meados do século XIX, vivendo sob uma censura, uma ditadura, e que tinha de tomar muito cuidado com tudo que falasse, com tudo que escrevesse. E temos um articulista desse jornal, Gazette de Lyon, que diz mais ou menos o seguinte, não vou ler tudo, porque afinal o texto é gigante, quem quiser depois verifique, tem lá no próprio site Kardec pede o texto, e aí vocês podem analisar e aí também tomar as próprias decisões, poder debater aqui no chat posterior sem nenhum problema também. Ele diz o seguinte, que são chamados espíritas certos alucinados que, tendo rompido com todas as crenças religiosas de seu tempo e de seu país, não obstante, pretendem estar em relação com os espíritos. Interessante ele falar, né, pretendem, porque, na verdade, o que o doutrina espírita nos coloca é que estamos imersos aos espíritos desencarnados, sem mesmo termos noção de como é essa situação. Ou seja, estamos no meio de uma selva, quase, mas não com tanta característica negativa quanto muitas vezes pode ser passado. E o articulista continua. Nascido das mesas girantes, o espiritismo não passa de uma das mil formas desse estado patológico, que pode cair o cérebro humano, quando se deixa levar por essas 1001 aberrações que a antiguidade, a Idade Média e os tempos atuais não deixaram de dar muitos exemplos. Ele vai resgatar coisas aí do Arco da Velha, quando, a bem da verdade, a doutrina espírita tem uma outra concepção. Continuando. Condenadas prudentemente pela Igreja Católica, todas essas pesquisas misteriosas que saem do domínio dos fatos positivos não têm outro resultado senão produzir a loucura nos que delas se ocupam, ou, supondo-se este estado de loucura, já não tenha passado ao estado crônico no cérebro dos adeptos, o que está longe de ser demonstrado. Então, basicamente, para ele, espíritas são loucos que se reúnem fazendo maluquices, e atribui à Igreja Católica um estado que até hoje, na verdade, ela não tem, que é de mandar e desmandar,
sobre qualquer coisa que não seja da próprio domínio da igreja. E nesse ponto, né, como ele é uma pessoa certamente ligada ao catolicismo, ele acaba cometendo esse equívoco, esquecendo, por exemplo, que já existiam diversas igrejas protestantes e mesmo templos judaicos que poderiam também tecer as suas opiniões sobre esses patamares. Aí, continuando. Os espíritas têm um jornal. Mas lembremos que Kardec tinha lá a revista espírita, mas no caso de Lyon, provavelmente devia ter alguma publicação lá também. Ele diz o seguinte: e basta ler alguns dos seus textos para certificar-se de que não exageramos. A inépcia das perguntas dirigidas aos espíritos evocados só tem igual na inépcia das suas respostas, e com razão é permitido dizer-lhes que não vale a pena voltar do outro mundo para dizer tantas tolices. Bom, pode considerar, aí é uma questão de cunho pessoal, considerar tolices o que os espíritos dizem, mesmo quando dizem coisas como devemos amar aos outros, como gostaríamos que fôssemos amados. Se isso é uma tolice. Continuando. Enfim, essa nova loucura renovada dos antigos vem de abater-se sobre a nossa cidade. Afinal, é a Gazeta de Lyon. Ele continua. Lyon possui espíritas, e é em casa de simples tecelões que os espíritos se dignam de manifestar-se. O antro de Trofonius está situado numa oficina. O sumo sacerdote do lugar é um tecelão de seda, e a Sibila é a sua esposa. Então, temos aqui o panteão romano todo colocado. Ele também coloca que os adeptos são geralmente operários, pois ali não recebem facilmente os que, pelo seu exterior, denunciam muita inteligência. Ou seja, dizem que eles são burros. Somente por pertencerem à classe popular, a uma classe trabalhadora. E nós somos o quê? Riquíssimos? Banqueiros? Continuemos. Os espíritos só se dignam manifestar-se aos simples. Provavelmente é por isso que fomos ali admitidos. Manifestar-se aos simples. Claro, e vamos se manifestar quem tem dúvida? Não. O próprio Kardec colocou isso lá em Livro dos Espíritos, que quando você tem dúvidas, eles não fazem questão também de que as palavras sejam escutadas ou que sejam colocadas. E ele coloca também. Convidado a assistir a uma das sessões semanais dos espíritas lioneses, entramos na oficina onde se achavam 4 teares, um dos quais parado. Ali, entre as 4 forças ou forcas do tear, a Sibila sentou-se à frente de uma mesa quadrada, sobre a qual havia um caderno e ao lado uma pena de ganso. Notai que dissemos uma pena de ganso e não uma pena metálica, pois os espíritos têm horror aos metais, na visão dele, né? 20 a 25 pessoas de ambos os sexos, inclusive este vosso servo, formavam um círculo em torno da mesa. Depois de um pequeno discurso do sumo sacerdote sobre a natureza dos espíritos, tudo num estilo que deveria encantar os espíritos devido à sua simplicidade, segundo ele até colocou de maneira irônica essa simplicidade, começaram as perguntas. E aí vemos diversas coisas que já fomos até colocadas, mas ele vai colocando, sempre também menosprezando os espíritos que ali se manifestam. E aí ele encerra com o seguinte: mas perguntamos, não seria bom impedir que pobres loucos ficassem ainda mais loucos? Outrora a igreja era bastante poderosa para impor silêncio a semelhantes divagações. Talvez ela maltratasse bastante, é verdade, mas sustava o mal. Inquisição e as cruzadas, né? A gente tem aí uma questão que é bastante delicada, que é a tentativa sempre de desmerecer o outro lado. E hoje a igreja tem um patamar que deve levar a paz para diversas partes do mundo. Ela mudou de posição, mas temos pessoas que pensam assim ainda hoje. Vide no dia de hoje, em que nós tivemos uma grande atriz consagrada fazer uma cruzada contra o comunismo, sendo que ela também não sabe o que é comunismo. Ela não estuda. Assim como as pessoas que enganam para esses lados, não somente não estuda, como também não entende a própria Bíblia. A Bíblia
É um livro que precisa ser estudado com muito mais cuidado do que a gente possa imaginar. Não é um livro para ser lido como uma história qualquer. Ela também tem um contexto, mas ela é tratada, por ser tratada como sagrada, ela precisa ter mais cuidado para que determinadas práticas condenáveis, como nós vemos ainda, sejam desvinculadas do pensamento ligado à Bíblia. Mata-se em nome de Deus. Ou, o que eu acho mais delicado, inspira-se, estimula-se o suicídio em nome de Deus. E essa também foi uma preocupação de Kardec. Quando lê esse tipo de situação, não somente publicado num jornal, e vamos ser bem sinceros, é a cidade natal dele, ele espizinha sobre os espíritos. Poderia ter deixado passar, mas Kardec era muito cuidadoso, inclusive, nisso. E aí a gente vê isso, ou seja, levantar a igreja para que ela retomasse a época das cruzadas ou da Inquisição para matar espíritas, para acabar com reuniões de operários, de pessoas simples, como todo mundo que frequenta templo religioso, no geral, a gente vai encontrar pessoas desse nível, e que deveria ser o mote principal para o acolhimento, para o empoderamento desses irmãos. E ele coloca também, hoje, desde que a autoridade religiosa é impotente, desde que o bom senso não tem bastante poder para fazer a justiça a tais alucinações, não deveria outra autoridade intervir neste caso, pondo fim às práticas das quais o menor inconveniente é tornar ridículos os que delas se ocupam? E olha que temos coisas mais ridículas aqui, muito mais preocupantes, como, por exemplo, hoje, na época não existia dessa maneira, mas a extrema-direita hoje consegue coisas muito mais bizarras. Vide a ex-ministra dos Direitos Humanos, trazendo uma história bizarríssima em meio a crianças, em meio a adultos. E quando tem a máscara queda, ou seja, cai a máscara de que aquilo ali é impossível, afinal a história circula há mais de 10 anos na Deep Web, se chama até de Dark Web, ou seja, uma coisa muito mais profunda. Esse lixo que circula, lixo não é a Deep Web, mas o lixo é essa história que circula como história de terror, e foi fabricada muito provavelmente, segundo o que ontem estavam falando lá no Diário do Centro do Mundo, circula ali como se fosse algo do leste europeu, afinal, o leste europeu era o antigo comunista, né? Então a gente fica nesses patamares como se aquilo fosse algo real, quando na verdade não é. Como das diversas histórias que muitas vezes escutamos e que muitas vezes estão disfarçadas em determinados livros que consideramos sagrados. Então, esse patamar é bastante preocupante, muito mais do que uma simples reunião de operários para escutar o que os espíritos têm a dizer. E isso não acontece apenas em casas espíritas. Inclusive, isso não acontece, no geral, em casas espíritas. Mas você tem isso, por exemplo, em terreiros, em candomblé, na umbanda, no molocô, batuque. Tudo isso é porque a pessoa não consegue entender que a gente pode ter outras maneiras de entender Deus, de adorá-lo e de trabalhar a nossa espiritualidade. Nós podemos ter essas visões. E a parte política acaba entrando também. Mas quem disse que entramos em política? A política não é só política partidária. O fato de estarmos aqui às 6h53 falando de espiritismo é um ato político. Levando-se em conta que eu fui dormir mais de 1 da manhã, estou aqui de pé às 6h30, desde 5h30, 6h30 mais ou menos, aqui, conversando com todo mundo aqui, tratando desses temas. E é importante, lembrando, quem puder curtir, compartilhar, para que a gente possa demonstrar que nós temos fundamentos, nós temos condições, e que ainda que os algoritmos da direita não nos ajudem muito, é o momento que a gente tem para trazer o nosso patamar à nossa vivência.
E, diferentemente desse pessoal que tem o poder econômico, o nosso poder é o poder da fala, é o poder do embasamento lógico. E a gente tem condições e deve sempre fazer como Kardec fez. Pegar dentro das nossas possibilidades, senão ele tenta desmentir ou trazer uma outra visão a partir do que ele leu. Por isso, a gente entra no segundo artigo, resposta do senhor Allan Kardec ao senhor redator da Gazette de Lyon. Ele disse que não é atacado, senão indiretamente. Que, afinal, Kardec, além de leonês, ele já era uma pessoa conhecida sobre essa questão da doutrina espírita. Ele diz que eu o sou na pessoa de todos os que partilham de minhas convicções. É mais ou menos, se atacou o meu irmão, ele me atacou também. Vou dar um exemplo. Nós temos muita dificuldade com determinadas figuras do movimento espírita conservador, reacionário. Natural, pois afinal é difícil muitas vezes lidar com todo esse patamar. Mas aí, pensemos muito bem nas situações envolvidas nesse patamar. De que forma estamos lidando com todas essas situações? Não é tão simples. Mas aí nós temos um ato de solidariedade de Kardec, pois afinal as coisas são desse jeito. Por exemplo, há um tempo atrás atacaram Divaldo Pereira Franco, que é um baluarte da Federação Espírita Brasileira, para uma espécie de embaixador, assim como outros, com relação à atitude dele de defender Bolsonaro e Moro e não ter visto as desgraças que esses dois seres promoveram para o Brasil. Mas atacaram no âmbito da mediunidade. É claro que, nesse caso, não tinha menor cabimento. Nós também não atacamos Divaldo. Muito ao contrário. Nós lamentamos a posição dele. Temos pessoas radicais que atacam. Isso em qualquer lugar acaba acontecendo. Mas, em termos oficiais, nós não atacamos a pessoa. Nós discordamos veementemente de posturas como essas. Pois, afinal, e aí eu sempre falo, quem trouxe a política para o espiritismo não foi a gente. Foi graças à fala infeliz dele, lá em 2018, que, numa defesa de dois temas absolutamente absurdos, que foi levantar e falar que era contra a ideologia de gênero, jogando fora estudos e estudos mostrando que não há ideologia, há ciência, e que essa ideia de ideologia é uma agenda política da extrema-direita de tentar simplesmente inventar histórias sobre o campo da sexualidade, sem levar em conta tudo que foi falado, tudo que está escrito, demonstrando cientificamente diferenças entre o que é o corpo físico e o que é a mente de cada pessoa, é simplesmente como se não existisse. E a doutrina espírita tem base científica. Então, não podemos concordar com esse tipo de atitude. Devemos estudar teoria queer, todos esses estudos que demonstram de maneira melhor a compreensão da complexidade do ser humano, que, em último caso, do espírito encarnado, na concepção e na visão espírita. Por outro lado, ele também defende o Moro, algo indefensável. Hoje, eleito senador, graças a essa política nojenta que foi implantada no Paraná, de esconder todo mundo que era contrário a esse tema, a esse tipo de posicionamento político. Mas, de qualquer forma, a desgraça que esse senhor promoveu, não o Divaldo, mas o Moro, mesmo exposta nos jornais, garantiu-lhe uma vaga no Senado, depois de todas as desgraças promovidas. Não sabemos a atitude do Divaldo, de qualquer outro apoiador, com relação a isso, mesmo com jogado lá no vento, as armações que foram criadas para condenar o Lula. Mas, antes de mais nada, denúncia, nesse caso, era passível, necessária. Da mesma forma como devia ter acontecido outro tipo de cerceamento para evitar que figuras abjetas como essas se tornassem baluartes na política. E o resultado está aí.
Este senhor está eleito senador da República, e não somente ele, como o ex-procurador Deltan Dallagnol, estarão lá, em Brasília, a partir do ano que vem, exercendo seus mandatos. E vejamos como isso se dará, porque afinal vai ser uma disputa bastante difícil. Mas, levando-se em conta também que de lá para cá, exatamente por isso, muitos de nós rompemos com o movimento espírita conservador reacionário. Exatamente porque eles trouxeram a política da pior maneira possível para o nosso campo, para dentro do movimento espírita. Então, não temos necessidade da Federação Espírita Brasileira. Não temos necessidade de obedecer a alguém que tem esse tipo de posicionamento. Por mais que tenha obras filantrópicas, mantidas por grupos riquíssimos, que para, de uma forma, tentar diminuir a sua culpa de ser rico, em vez de lutar por uma mudança no nosso sistema social, não, dá uma esmolinha, ajuda uma pessoazinha. Enquanto nós queremos a mudança social para que não seja necessário dar esmolinha para ninguém, para que todo mundo, independentemente de classe social, tenha acesso ao necessário. Para nós é essa luta. E as palavras de Kardec nos ajudam muito mais a pensar nisso. Ou seja, a nossa solidariedade ao ataque nesse sentido. Mas não vou poder ficar solidário o tempo todo com alguém que, mais do que nunca, menospreza um sistema que garantiria o necessário, como os próprios espíritos colocam no livro dos espíritos. Josi Negreiros, bem-vinda. Bom dia, Felipe. Atrasada, volta ao começo depois. O Paz e Bem com Carla foi mais demorado hoje. Gente, quem sou eu? Carla Pavão é o que há. Então vamos também aproveitar tudo que ela nos traz. Ela tem trazido coisas interessantérrimas para todos nós. Mas, continuando. Kardec ainda coloca: isto, porém, nada seria se as vossas palavras não tendessem a falsear a opinião pública sobre o princípio e as consequências das crenças espíritas, cobrindo de ridículo e de censuras que elas professam e que apontais a vindita legal. Ou seja, o grande problema não foi simplesmente falar mal do espiritismo, foi tentar mostrar toda essa visão equivocada, preconceituosa e perigosa que ele estava fazendo a partir do jornal. E certamente uma pessoa com muita influência, já que a Gazeta de Lyon certamente devia ser um jornal de grande circulação, onde ele, em Paris, ter recebido e ter decidido fazer esse artigo na Revista Espírita. Detalhe que muitas vezes ele pedia para publicar em resposta e geralmente não era publicado. Então, por isso, os artigos na Revista Espírita. E aí ele diz: peço-vos permissão para algumas retificações a respeito, esperando de vossa imparcialidade, coisa que não existe no jornalismo, que uma vez que julgastes dever publicar o ataque, deverias publicar minha resposta. Não sei se foi publicado, muito provavelmente não, pois afinal, os jornais, vídeo que a gente está vivenciando hoje, os jornais publicam aquilo que eles querem. É claro que em outros lugares você tem um respeito maior a posturas diferenciadas, mas no geral a gente tem essa dificuldade. Josi Negreiros, que barbaridade a eleição desses canalhas. O que há com esses eleitores que votam em pessoas espuras? Dallagnol, Salles, Moro, Magno Malta, Damares. É o grupo, a bolha. São pessoas que estão aí, muitas vezes, embrenhadas dessas ideologias perversas e pervertidas, que, em nome de Deus, matam, censuram, se jogam no direito de mandar na intimidade alheia. E aí, a Josi retrata também o caso de Nicolas. Vixe, muita hipocrisia. Sim. E o que dói mais é saber que essas pessoas estão eleitas, né, e que vão exercer mandato a partir de 2023. Vamos ter que conviver com essas pessoas que oficialmente poderão mentir, porque terão mandato parlamentar. A gente tem aí Carla Zambelli e Bia Kicis que não nos deixam de lado e continuam reiteradamente trazendo essas desinformações e de maneira oficial. E o que é pior, se fossem apenas parlamentares, não.
essas pessoas estão no comando de comissões que decidem o que pode ou não pode virar lei. Isso é bastante grave. E, infelizmente, o sistema permitiu a vinda dessas pessoas dessa maneira e estão eleitas. E detalhe que elas duas também foram reeleitas. É bastante sério. E vamos ver como vai ficar para o ano que vem. E como são pessoas que utilizam muito do bizarro para aparecer, elas vão continuar tendo perdão pela mídia e vão continuar tendo ainda mais repercussão. Continuando. Não julgueis, Senhor, que tem o objetivo de vos convencer, nem de retribuir injúria por injúria, que afinal seria se rebaixar. Kardec não se rebaixava. Kardec procura da elegância, procura da sua forma mais cordata, cordial possível, trabalhar esses temas. E ele diz o seguinte: sejam quais forem as razões que vos impeçam de partilhar da nossa maneira de ver, não pensem em procurá-las e as respeite se forem sinceras. E por que diz isso? Porque muitas vezes temos oposições sistemáticas, como, por exemplo, por parte do movimento reacionário. Grande parte disso é o medo que os membros da FEB têm, a Federação Espírita Brasileira, de perder a hegemonia, algo que, na verdade, ela nunca teve 100%. Lembramos que, em 1949, a Federação Espírita Brasileira, por meio do Pacto Áureo, acabou com a Liga Brasileira de Espiritismo. Seria ótimo se ela retornasse, mas, de qualquer forma, não há força política suficiente nem coesão para mostrar que é possível ter um outro tipo de visão espírita. Por isso, os coletivos não se institucionalizam e continuam com os nossos estudos, continuamos, como estamos aqui nessa trincheira há 5 anos, trabalhando para a superação dessas questões e saindo do âmbito desse patamar, que é essa visão equivocada, a nosso ver, de doutrina espírita e que é trabalhada no âmbito das institucionalidades. José Negreiros, o próprio Arthur Lira foi reeleito. O senhor do orçamento secreto, o rei da propina. Não consigo entender esse povo, a psicopatia coletiva. Bom, a gente não pode esquecer que existe aí também, podia até colocar outros patamares, por exemplo, a própria eleição do Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro, e que eu estou chamando Rio de Janeiro hoje da República Miliciana. E isso tem muito a ver com pressões, tem muito a ver com convencimentos. Em 2018, para a eleição do Inominável, a gente teve diversas igrejas evangélicas convencendo os seus fiéis a votarem nele de qualquer maneira, e aí a gente viu resultados, viradas incríveis, como aconteceu não somente aqui no Rio de Janeiro, como em Minas, em que a Dilma, a princípio, estaria eleita, a senadora não foi eleita, o Requião estaria eleito, o senador também não foi eleito. Então, a gente teve o Suplicy também, estaria eleito, o senador não foi eleito. Houve viradas de pessoas desconhecidas assumirem cargos públicos e serem alçadas ao Senado sem terem condições, porque não tinham a amplidão ou a repercussão necessária. Então, de onde veio isso? Então, a gente tem essas viradas que não são captadas pelas pesquisas, mas que são influenciadas a partir de vigílias, e também essa coação, que hoje é bastante forte no Rio de Janeiro, já que domina boa parte das comunidades. E a milícia é um caso à parte. No caso do Arthur Lira, a gente sempre vai ter, não precisa ir muito longe, Josi, aqui no Rio de Janeiro, há pouco tempo atrás, o Inominável foi eleito deputado mais votado, com mais votos, antes de se tornar vice-presidente. E, além disso, a votação dele sempre foi no nível, como outras pessoas também, abjetas ao nosso ver, também são eleitas porque tem grupos que estão ali coesos para votar nessas pessoas. Assim como outras pessoas também, que são dignas do cargo, também estão ali e tem também o seu grupo. Então, é meio complicado, é parte da nossa sociedade. Por mais que mostremos que eles não são dignos de voto, apenas o respeito de seres humanos, que afinal, a princípio, não vão bater, mas vamos, pelo menos, demonstrar que não são pessoas confiáveis para o cargo ao qual estão se candidatando, há aí um cuidado muito sério. Mas que, infelizmente, sempre vamos ter pessoas que vão votar
nesse patamar, dessa maneira. E nesta eleição, os evangélicos estão muito piores. Acreditam em coisas absurdas, que escuridão estão mergulhadas essa gente. Sim. E aí, lembrando que seriam esses evangélicos que estão nessa característica de alienação. A gente tem também aquelas pessoas, como aqui no próprio País e Bem, nós temos evangélicos com outras visões, mostrando que é possível, sim, sair dessa bolha de extrema-direita e que, infelizmente, irmãos nossos estão aí mergulhadas nesses pesadelos e nessas bizarrices. É difícil, porque afinal nós estamos vendo, aí a gente fala muito aqui dentro do espiritismo, da chamada fascinação, ou seja, são irmãos fascinados que estão num patamar em que a gente não consegue nem um trabalho intelectual, pois a intelectualidade está contaminada com essas filosofias bizarras, terríveis, agressivas e assassinas. Voltando a Kardec. Só peço a reciprocidade praticada entre gente que sabe conviver. Olha o nível em que Kardec chega para poder demonstrar o respeito ou exigir dele pelo menos isso. A reciprocidade de serem pessoas de uma certa classe social, privilegiada, porque afinal tinham estudo, tinham condições de trabalhar determinados temas, e isso nem sempre é respeitado. E ainda coloca, quanto aos epítetos descorteses, não faz parte de meus hábitos utilizados, porque, afinal, o articulista foi absolutamente agressivo com relação às pessoas adeptas do espiritismo. Voltando a Kardec. Se tivesses discutido seriamente os princípios do espiritismo, se aí tivesses oposto quaisquer argumentos, bons ou maus, eu teria podido vos responder. E não foi isso que ele fez, ele fez alguma coisa para menosprezar, como, por exemplo, eu me lembro de um artigo do Augusto Nunes, publicado no Jornal do Brasil, desancando com Lula, mas sempre naquele patamar do preconceito, de que ele é analfabeto, pegando frases que eu nem sei se o Lula havia feito, falar. Mas, de qualquer forma, todo mundo é passível de se equivocar, aqui mesmo nós estamos falando. Enfim, ela está falando aqui agora. Assististe à entrevista que o Atushi fez com o evangélico bolsonarista? É de doer, muito triste a manipulação e alienação. Não assisti. Mas eu convivo com pessoas assim. Eu convivo. Eu não preciso, né? Eu não digo que eu não precise conversar com o Atushi. O Kiko Nogueira também traz muito disso no TCM, quando ele vai naquelas passeatas das micaretas fascistas. Mas, de qualquer forma, nós temos essa dificuldade. E me assusta, porque muitas dessas pessoas estão sofrendo economicamente os efeitos dessa política assassina, especialmente na parte econômica, e sem falar do âmbito da saúde, ou seja, temos muita coisa aí delicada envolvida. E aí volta a Kardec. Mas toda a vossa argumentação se limita a nos qualificar de ignários, e não me cabe discutir convosco se tendes razão ou não. Afinal, a pessoa pode ter a razão dela, mas também vamos lembrar que estamos no âmbito civilizado. Enquanto, por exemplo, o outro lado nos chama de comunista, sem saber até se a gente é comunista, eu não me considero um comunista, me considero uma pessoa que quer conhecer as obras de Marx, eu tento ler na minha medida, e também da medida do meu conhecimento, mas eu sei que dali voltaram diversos frutos, porque há diversas correntes dentro do âmbito da esquerda. Mas é claro que a base da filosofia de esquerda está em Marx, que consolidou filosofias que estavam ali dispersas. E a gente, como também dentro do âmbito do espiritismo, muitas vezes somos jogados como sendo exatamente como descreveu esse articulista, como seres completamente alienados e que vivem apenas para receber ordens dos espíritos, quando não é isso. Então, a gente tem aí essas questões muito delicadas e que precisamos analisar sobre esse patamar. Mas o Kardec ainda disse o seguinte, não cabe desfazer convicções. Então, ele se limita, como diz aqui, a destacar aquilo que as vossas asserções têm de inexato, fora de todo o personalismo. Ou seja, ele pode falar o que quiser, mas dentro do âmbito do espiritismo, é necessário colocar as questões dentro do âmbito da teoria, da doutrina, e não simplesmente confundir as pessoas com opiniões pessoais, que geralmente é o que acontece. José Negreiros, Augusto Nunes é um ser das trevas, foi diretor de jornalismo da RBS aqui no Rio Grande do Sul. Deixou um rastro de maldade, com muitas demissões.
Ainda continua, acho que está em outro veículo terrível, mas enfim. Sabendo quem é, aí a gente sabe muito bem quando a gente não deve prestar atenção, ou deve simplesmente cancelar, como deveríamos fazer. E o que o Kardec coloca no artigo? Não basta dizer aos que não pensam como nós que são uns imbecis. Isto está ao alcance de qualquer um. É necessário demonstrar que estão errados. Mas como fazer? Como entrar no cerne da questão se não se conhece a primeira palavra? Simples. Esse senhor não sabe o que é espiritismo, nunca estudou. Da mesma forma como a gente vê pessoas que falam mal do comunismo sem nem conhecer. Como falam mal da Venezuela sem levar em conta o bloqueio econômico. Falam mal de Cuba sem levar em conta o bloqueio econômico e sanções que são impostas há mais de 60 anos. E fora outros lugares que também passam por esses patamares. É absurdo, mas é necessário levar em conta e tem gente que acha que não. E simplesmente menospreza todo esse bloqueio que os Estados Unidos criminosamente impõem a vários povos, exatamente porque eles querem derrubar os governos e que eles têm conseguido exatamente o efeito contrário, fazer com que esses governos se mantenham, porque a população passa a apoiar, até porque sabe que se derrubar vem algo muito pior. Vide o Afeganistão, vide outros lugares em que houve Líbia, em todos os lugares, o próprio Brasil, por conta da ingerência dos Estados Unidos, estamos passando por isso, desde o golpe de 2016. E por pior que seja a vida nesses lugares que se autodenominam socialistas ou comunistas, nós temos governos que olham para a população e só não fazem mais porque são impedidos até de comercializar. O melhor exemplo foi o que aconteceu. É humanitário deixar Cuba sem seringa? É humanitário não permitir que remédios entrem na Venezuela? Que humanitário é esse? E isso é cristianismo? Você vai obrigar a pessoa a se converter? Isso é uma nova cruzada. Isso não deixa de ser uma nova inquisição. As coisas mudaram para continuar as mesmas, só que agora no âmbito do Estado. Como fazer? Difícil. Não quero ouvir, não aceito argumento. Sim. O que eu tenho visto que a única coisa que a gente vai poder fazer, além de quem puder orar, né, é fazer preces para essas pessoas, eu acredito também, Josi, que seria ter paciência e esperar o momento em que eles vão esmorecer. Houve um momento de reclamação, sei lá. Mas o problema é uma espécie de chipzinho que está na cabeça dessas pessoas de simplesmente é, deixar de lado todo o racionalismo e entrar nessa vivência aí completamente equivocada. Aí a Josi coloca, verdade, Felipe é Nova Cruzada, sim. A guerra híbrida envolve isso, mas é uma guerra híbrida que existe desde a Guerra Fria. Apenas ganhou mais corpo porque, afinal, deixamos de ter a União Soviética. E aí, continuando, Kardec fala, quando tiverdes dado ao estudo do Espiritismo o tempo moral necessário, e vos advirto que é preciso bastante, olha que a doutrina espírita continha apenas dois livros só, né? O livro dos Espíritos e o livro dos Médios, se não me engano. Não, o livro dos Médios é do ano seguinte, ou seja, só tinha o livro dos Espíritos, o que tinha era o Instruções Práticas. Quando tiverdes lido tudo quanto pode fundamentar a vossa opinião, aprofundando todas as questões, assistido como observador consciencioso e imparcial a algumas milhares de experiências. Então, não é só lá em Lyon, é necessário ver outras casas para poder tecer alguma opinião. E é claro que a gente vai encontrar práticas divergentes. Por exemplo, tem um amigo nosso, a gente aqui não costuma fazer uma prece antes de iniciar, mas tem um amigo nosso que faz uma prece antes de iniciarmos lives. Natural. Discordamos da prática? Jamais. Mas, de qualquer forma, isso é uma coisa que cada um tem o seu jeito. Enquanto, no geral, quando você vai entrar num âmbito dentro da Federação Espírita Brasileira, você vai ter uma coisa toda ritualística. Temos ainda que se não diga que tem um ritual, que temos uma ideia ali, os rituais também têm. Então, não deixa de haver uma espécie de ritualística, você fazer uma prece, você ler uma página, geralmente, de um livro de Emmanuel, Metodo Chico Xavier. Então, isso não deixa de ter uma certa ritualística. Mas é preciso ver que outras casas
e outros, como nós também aqui, temos outras formas de abordar o movimento a doutrina espírita. Vídeo retorno que a gente vai ter domingo aí, das nossas reuniões de estudos das obras de Kardec. E aí, continuando. Ou seja, se a pessoa não conhece, então ela não tem condições de opinar. É um movimento muito diversificado. Como eu também não poderia opinar sobre candomblé sem entrar num terreiro de candomblé. Eu não posso falar de uma igreja evangélica sem conhecer essa dinâmica que existe nas diversas igrejas evangélicas do Brasil e do mundo. E ainda que façamos a diferença daquelas que têm origem estadunidense com as que têm origem europeia, nós temos de levar em conta as diferenças também locais dessas próprias igrejas, das próprias comunidades às quais essas igrejas estão ligadas. E aí Kardec conclui nesse trecho. Até lá não passa de uma opinião individual, que não se apoia sobre coisa alguma, e a respeito da qual podeis a cada momento ser pilhado em flagrante de delito de ignorância. Achei interessante falar de flagrante delito. Provavelmente o tradutor que usou ali uma adaptação da linguagem francesa, mas é um crime ser ignorante? Não. Mas se você assume que é ignorante, é muito melhor do que você falar mal. Da mesma forma como as pessoas falam mal da esquerda, sem nunca ter pisado, botado os pés num partido político, de ter lido alguma coisa. Como, por exemplo, tem um colega que fala mal da esquerda com base no livro negro do comunismo, como se aquilo dali fosse o comunismo. Ou seja, a pessoa nunca leu Marx. E o que veio posterior a Marx não tem responsabilidade. Ou vamos impor a Jesus Cristo as cruzadas, a culpa é pelas cruzadas e pela Inquisição. Se hoje a igreja tenta desfazer todas essas barbaridades, e como os próprios papas, acho que desde, não sei anteriores, mas desde João Paulo II, a gente vem pedindo perdão a diversos males que a igreja causou durante esses períodos equivocados em que estava junto ao poder e achava que podia fazer e acontecer, demonstra o quanto a gente tem de mudança de patamar. E esperamos que um dia essas pessoas também tomem essas atitudes, reconheçam que estão erradas diante da barbaridade provocada. Enfim, não é simples, mas é importante a gente ter uma ideia de como as coisas podem ser diferentes se nós colocarmos a mão na consciência e lembrarmos, antes de mais nada, que todos somos irmãos perante Deus. E aí Kardec cita um pedaço do artigo. São chamados espíritas certos alucinados que, tendo rompido com todas as crenças religiosas de seu tempo, de seu país, e Kardec fala, Senhor, que a acusação é muito grave, que esta acusação é muito grave, tanto mais grave quanto ao mesmo tempo falsa e caluniosa. O espiritismo é inteiramente baseado no dogma da existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte, na sua imortalidade, nas penas e as recompensas futuras. E não só sanciona essas verdades pela teoria, e seu objetivo é prová-las de maneira patente. Eis porque tanta gente que em nada acreditava foi reconduzida às ideias religiosas. Toda a sua moral é apenas o desenvolvimento das máximas do Cristo. Praticar a caridade, pagar o mal com o bem, ser indulgente para com o próximo, perdoar aos inimigos. Uma palavra, agir para com os outros que quereríamos que eles agissem para conosco. Ou seja, é o cristianismo ali, de alguma forma, expresso e colocado em prática nas suas questões. Ele ainda coloca que o artigo tem um outro erro, que prova mais uma vez a ignorância em matéria de espiritismo. Quando ele diz, os adeptos são geralmente operários. Aí ele diz, sabem então, senhor, para vosso governo, que dos 5 ou 6 milhões de espíritas que existem atualmente, a quase totalidade pertence às classes mais esclarecidas da sociedade. Temos aí um problema de ranço, que é colocado, ou seja, como se fosse uma coisa de pobre. Ele coloca que, na verdade, e até hoje, assim, que o espiritismo é coisa de quem tem um pouco mais de dinheiro na nossa sociedade. E, geralmente, também quem tem uma escolaridade mais avançada. O que, na verdade, não desmerece jamais nenhuma coisa nem outra. Mas, infelizmente, a gente tem essa dificuldade de comunicação com as classes populares e que até hoje isso se torna uma grande barreira para que a gente possa conversar, não digo nem converter, que geralmente é o papel que as igrejas evangélicas acabam
trazendo. Isso mostra também as dificuldades que algumas pessoas têm com relação a isso. E Kardec depois, em outro momento, vai falar da necessidade de defender também as pessoas populares com relação a isso. Aí tem um outro trecho que diz aqui, depois de um pequeno discurso sobre a natureza dos espíritos, tudo num estilo que deveria encantar os espíritos devido à sua simplicidade, começaram as perguntas. E aí o Kardec coloca, não lembra as facécias relativas à pena de ganso, ou que, segundo a voz, servia-se o médium e outras coisas também bastante espirituosas. Falo mais seriamente. Farei uma única observação, que aos vossos olhos e vossos ouvidos serviram muito mal, porque o médium de que falais não se serve da pena de ganso. Tanto a forma quanto o fundo da maioria das perguntas e das respostas referidas no artigo são pura invenção. São, pois, pequenas calúnias, através das quais quisestes brilhar o vosso talento. Então, enfim, é uma coisa absurda. E ele coloca aqui, já pensaste, Senhor, que não atacais apenas os espíritas, mas toda a classe operária, em particular a de Lyon? Esqueceis que são esses mesmos operários, esses tecelões, como dizeis com afetação, que fazem a prosperidade da vossa cidade pela indústria? Não foram essas criaturas sem valor moral, esses operários que produziram Jaguar? De onde saíram, em bom número, os vossos fabricantes que adquiriram fortuna com o suor da sua fronte e à força de ordem de economia? Não é insultar o trabalho comparar os teares a ignóveis forcas? Ridicularizais a sua linguagem, esqueceis que o seu ofício não é para fazer discursos acadêmicos. É necessário um estilo rebuscado para dizer o que se pensa? Senhor, vossas palavras não são apenas levianas, o emprego vocábulo por consideração. Elas são imprudentes. Eu diria criminosas, né? Mas, de qualquer forma, Kardec foi elegante. São imprudentes, porque simplesmente joga toda a classe operária como sendo uma classe obtusa, uma classe sem pensamento. Na verdade, é exatamente o contrário. Continua Kardec. Se jamais Deus vos reservou dias nefastos, orai para que os ofendidos não se lembrem disso. Os que são espíritas se esquecerão, porque a caridade assim lhes ordena. Fazei votos, pois, para que todos o sejam, desde que bebem no espiritismo os princípios de ordem social, o respeito à propriedade e os sentimentos religiosos. Sabeis que fazem os operários espíritas leoneses e que tratais com tanto desdém? Ao invés de irem atordoar-se nos cabarés ou alimentar-se de doutrinas subversivas e quiméricas, nessa oficina que por irrisão corporais ao anto de trofônios, em meio a esses teares de quatro forcas, eles pensam em Deus. Simples assim. Continua Kardec. Eu os vi durante minha estada aqui. Conversei com eles e me convenci do seguinte. Entre eles, muitos maldiziam seu trabalho penoso. Hoje o aceitam com resignação do cristão como uma prova. Muitos viam com ciúme e inveja a sorte dos ricos. Hoje sabem que a riqueza é uma prova ainda mais escorregadia que a da miséria. E que o infeliz que hoje sofre não cede à tentação é o verdadeiro eleito de Deus. Ainda que a gente possa ter divergências com o que Kardec colocou, a gente deve colocar também que, pelo menos, a gente não vai se revoltar por achar que o rico é rico porque Deus quis. Mas a gente precisa entender que, se a gente ainda não é rico, a gente deve lutar por justiça social. Então, a gente precisa também ter essa outra visão a partir do que ele disse assim. Não adianta se revoltar, mas é importante entender que o contexto histórico nos levou a essa situação abjeta e que hoje, na nossa sociedade, essa situação se torna cada vez mais abjeta, com os capitalistas acumulando cada vez mais dinheiro e retirando dos mais pobres o pouco que eles conseguem adquirir. Vide o empréstimo do Bolsa Família, ou melhor, do Auxílio Brasil. Ou seja, a pessoa já não tem e o banco vai lá e toma. Isso não dá. Isso realmente é difícil. E tudo porque nós temos os preços altíssimos de alimentos, temos preços altíssimos dos serviços. Gente, a minha casa não tem quase nada, eu vou pagar R$ 200 de conta. Como se chegou a isso? Está lá, é o cálculo.
Mas, de qualquer forma, uma casa muito maior, com 4 pessoas, paga o mesmo em outro município, porque pertence a uma outra empresa. E aí? São coisas que não dá para entender, e aí que a gente vai fazendo? Vai acumulando dívidas, que afinal a gente precisa se alimentar, e aí não há como se revoltar. É claro que a gente vai lidar, a gente não vai sair batendo aí no mercado, não vai sair roubando, mas a gente vai ter que lutar de alguma forma para mudar essa situação. Uma delas é o voto, a outra é talvez procurar para sobreviver, e a gente vai lidando com isso de outras maneiras. Mas isso a gente só pode mudar com o sistema, mudando o sistema, que essa é a maior dificuldade. Outra coisa que Kardec coloca, sabe que a verdadeira felicidade não está no supérfluo, e que aqueles que são chamados felizes deste mundo também sofrem cruéis angústias, que o ouro não acaba. Muitos se riam da prece, hoje oram e encontram o caminho da igreja que tinham esquecido, porque outrora não a criou em nada e hoje crê. Diversos teriam sucumbido no desespero. Hoje conhece que a sorte dos que voluntariamente abreviam a vida resignam-se à vontade de Deus, pois sabe que tem uma alma do que antes não estavam certos. Enfim, porque sabem estar apenas de passagem na terra e que a justiça de Deus não falha para ninguém. Por isso que quando a gente combate igrejas evangélicas, por conta dessas diferenças políticas, a gente combate talvez um dos poucos refúgios que essas pessoas têm para não serem mais vítimas da violência maior. Sabemos que muitas dessas igrejas são utilizadas como ovo da serpente da extrema-direita. Mas aí a gente entra naquele patamar. É necessário também que a gente dispute discurso, que a gente demonstre a impropriedade de tentar achar que tudo vai cair do céu. Não vai. Nós já demonstramos, especialmente na era Lula e na era Dilma, que é possível, sim, conjugar crescimento econômico, crescimento moral e tudo junto. E o melhor exemplo é essa proliferação de igrejas. Mas, de qualquer forma, para a gente conseguir esse patamar, é preciso também que a gente demonstre a logicidade desse tipo de abordagem. E levando em conta também que enquanto Kardec colocava essa questão da resignação, a gente deve levar em conta o que hoje nós chamamos de resiliência e saber ir direto ao ponto de como a gente pode mudar isso. E é a comunhão que a gente vai conseguir. E também o despertar da consciência dos mais pobres, no sentido de entender que não é simplesmente uma vontade divina que alguém esteja passando fome. Muito pelo contrário. A vontade divina é que a pessoa que tem dinheiro se desfaça dessa riqueza extremamente acumulada por egoísmo e refaça esse sistema. Mas isso não é simples, porque afinal, quem está na riqueza geralmente não quer se desfazer dela. Ou, pelo menos, diminuir um pouquinho para que pelo menos todo mundo tenha direto ao patamar de amor que deveríamos implantar. José Negreiros, desacreditando no voto, desde que conquistamos essa valiosa arma da democracia, vejo que o voto também é usado para destruir e atacar a própria democracia. É uma novidade que a gente tem tido, especialmente desde 2018 para cá, que é exatamente isso. Eu me lembro de um grupo de pessoas que invadiram a Câmara dos Deputados pedindo ditadura. Rodrigo Maia era presidente da Câmara, isso até antes da eleição do Inominável. Loucura! Você imagina alguém fazer protesto pedindo a ditadura. Se pelo menos fosse a ditadura do proletariado, a gente teria um outro patamar, mas não. É a ditadura ao AI-5, ou seja, por favor, me cale. Só isso, por favor, me cale, é mais ou menos isso. Ou seja, desacreditar a arma, quer dizer, eles dão um tiro no próprio pé. É importante que a gente demonstre isso também. Continuando. A propósito de uma crença de que me orgulho de professar, porque é uma crença inteiramente, eminentemente cristã, vós procurais ridicularizar criaturas honestas e laboriosas porque são iletradas, esquecendo que Jesus era operário. Vós as excitais com palavras irritantes, chamais contra elas os rigores da autoridades civis e religiosas quando são pacíficas, e compreendem o vazio das utopias que são embalados e que vos meteram medo. Gente, que poder a gente tem para censurar alguém da fé? Nenhum. Que poder a gente tem para silenciar quem quer que seja? Nenhum.
Quantas pessoas alguém da esquerda matou da extrema-direita? Eu desconheço. Mas o contrário já aconteceu. Basta sair de camisa vermelha que você é censurado, que alguém vai te agredir. Pegando outro patamar, como já aconteceu comigo. Beijar alguém no meio da rua, um outro rapaz. No geral, o que acontece? Eu vou ser agredido. E em tempos de empoderamento do machismo e da misoginia, eu posso ser assassinado. Então, a gente acaba vivendo uma situação de opressão tão forte que a gente não pode ser quem a gente é. É claro que nunca a gente vai poder fazer tudo o que a gente quer, mas dentro do âmbito que, se um casal hétero pode, por que um casal homossexual não pode? Se é uma demonstração de amor, não um ato libidinoso. Então, das duas, uma. O que é o ato libidinoso? Então, consideramos que seria um ato libidinoso. Continua Kardec. Que dizer que os espíritas romperam com todos os princípios religiosos? É que não sabeis que se apoiam no Cristo, no que eles se apoiam. Lá, contudo, lá vistes um médium orar com fervor, e vós, católico, ristes de uma pessoa que orava. Provavelmente vós não sabeis também o que são os espíritos. Então, ele vai trazendo também um patamar, uma espécie de pequeno resumo de alguns princípios espíritas e de algumas perguntas que a doutrina espírita já respondia à época e que responde ainda hoje. Mas, de qualquer forma, fica para nós esse patamar. A Josi falou aqui, é isso com relação ao que eu havia comentado antes. E, basicamente, fica aqui o registro de que a gente deve agir, sim, com elegância, a gente deve reagir quando há necessidade e quando considerarmos que esse pode ser o melhor caminho para lidar com os nossos irmãos. Mas é claro que isso tudo depende da maneira como nós lidamos e de que forma isso pode realmente servir de um patamar melhor para a nossa democracia, para a nossa maneira de agir. O que nem sempre é fácil, porque muitas vezes as pessoas, especialmente nesse âmbito que nós estamos vivenciando atualmente, consideram que a nossa vida não deve ter outra visão senão aquilo que eles colocam. E o nosso papel aqui como espíritas, como pessoas que pensam de outra maneira, é de lutar contra esse tipo de atitude. Devemos superar essas dificuldades, lutando para o bem, para o amor, para a paz, superando tudo isso. E lembrando que, acima de tudo, está aquilo que é colocado não somente pela doutrina espírita, mas por outras religiões também, por outras doutrinas, que é fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. E se for para chamar atenção, que façamos com elegância, que façamos com carinho, com cuidado, pois o nosso papel, nosso objetivo jamais será o de agredir, o de menosprezar, o de acabar com essas outras pessoas. Não, não é por aí. Não queremos sangue na calçada. Queremos que as pessoas raciocinem, pensem, reflitam e se amem em harmonia. Isso não é possível 100% agora, mas é possível que a gente siga esse patamar sem levar em conta, ou melhor, levando em conta principalmente aquilo que está ao nosso alcance, superação das nossas próprias dificuldades. Então, lembrando que nós somos o canal Paz e Bem, o canal de Espiritualidade Plural, e todos os dias nós temos às 6 da manhã e às 7 da manhã, sábados e domingos, palavras de pessoas estudiosas trazendo aqui dentro do âmbito da sua denominação religiosa, da sua concepção filosófica, maneiras de trabalhar, de pensar e de repensar a vida, sempre do âmbito, no espectro da esquerda. Então, nós temos também outros programas com outras filosofias, e para isso, a gente pede também para quem tiver essa possibilidade de colaborar financeiramente com a assinatura solidária, para nos ajudar a manter e a ampliar o canal. E, além disso, nós, especificamente aqui do Caminho do Espiritismo, pertencemos ao SEJUS, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Estamos estudando o livro Educação, Espiritualidade e Transformação Social, além de O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse primeiro livro, Educação, Espiritualidade e Transformação Social, é uma compilação de artigos que a Doreen Conte publicou a partir de um congresso de pedagogia espírita. E, a partir daí, nós ficamos
com essa incumbência de trazer esses livros e abordá-los periodicamente. Ontem tivemos uma live lá no canal do Sejus, teremos outras semanalmente, e os estudos de Kardec também, que envolvem um debate aberto aos domingos. Nessas duas últimas semanas não podemos ter, tivemos eleição, tivemos também uma reunião mediúnica, e essa semana nós retornaremos ao patamar domingo. E a gente também tem uma abordagem de discussão política, que a gente deve retomar na próxima semana também, com base em algumas análises que já viemos trabalhando desde o primeiro turno, e vamos trabalhando para a superação de todos esses patamares. Senhores Negreiros, paz e bem, Felipe, obrigado pela tua luta, persistência e dedicação. Eu que agradeço por estar sempre conosco aqui, Josi, também lá no Sejus, também um coraçãozinho para você, lá se eu consigo fazer o coração também, e para todo mundo, um forte abraço. Um beijo enorme, um excelente feriado. Aproveitem bastante, vamos colocar algumas coisas em dia para que a gente possa vivenciar melhor o nosso cotidiano. Então, gente, até a próxima e vamos encerrar o nosso programa. Então, até breve. Tchau, tchau.